Boa tarde a todos, queridos irmãos. Que a luz do nosso Mestre Jesus ilumine a todos para mais uma tarde de reflexão e aprendizado. Inicio essa tarde de hoje agradecendo a esta casa pela oportunidade de estar participando dessa palestra sobre essa obra de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Convido a todos à leitura ou releitura do livro Nosso Lar e a participação semanal em nossas palestras, que nos dará a oportunidade de entendimento e compreensão dessa belíssima obra que nos oferece tantos ensinamentos sobre a vida espiritual e sobre as leis divinas. Eu já havia lido o livro, assistido ao filme, mas confesso que com essa releitura, a cada capítulo encontro novas informações e novos detalhes. É como se as experiências de André Luiz abrissem, entre muitas, a primeira porta de possibilidades sobre a nossa vida aqui e no plano espiritual, nos mostrando que a vida não cessa, que somos espíritos imortais, que o bem é o caminho, que encontramos do outro lado o próprio resultado do que fomos nesta vida, que trocar de corpo não resolve o problema da nossa alma. Enfim, é um convite para refletirmos sobre nós mesmos, sobre como podemos aproveitar a nossa encarnação sem prejudicar nossos semelhantes e procurar trabalhar hoje buscando a nossa transformação, a nossa reforma íntima, rumo ao nosso destino, que é a felicidade e a evolução espiritual. Hoje vou falar sobre os capítulos 4 e 5, intitulados O Médico Espiritual e Recebendo Assistência, que fala exclusivamente sobre a reparação dos erros e a lei de causa e efeito. Vamos então aos capítulos. Nesses capítulos, vamos verificar que André Luiz, após ter participado da oração coletiva, repousou e, ao despertar, embora estivesse se sentindo revigorado, ainda havia em sua alma um ponto sombrio, a saudade do lar e o apego à família que ficara distante. Havia ainda muitas indagações em sua mente, mas a sensação de alívio que estava sentindo sossegava seu espírito. Não conseguia levantar-se sozinho e concluiu que, para isso, ainda precisava da interferência do enfermeiro, da cooperação de energia magnética. Clarencio apresenta-lhe um novo companheiro, o Dr. Henrique de Luna, médico da colônia, que verifica o estado em que André Luiz se encontra e o informa que a sua vinda ao plano espiritual se dera através do suicídio. Essa notícia deixou-o transtornado, pois ele lembrara das acusações feitas no umbral, das vozes que ele ouvia, e, não se contendo, retruca relatando sua luta na terra nos dias em que permanecera no hospital antes do desencarne. O médico, então, lhe dá uma série de explicações, dizendo que sua oclusão intestinal precedia de causas mais profundas e relata que o organismo espiritual apresenta em si a história completa de nossas ações praticadas no mundo, ou seja, tudo o que fazemos quando encarnados, inclusive as escondidas, ficam registradas em nosso perispírito. Além das leviandades no campo sexual em que contraíra a sífilis, André Luiz era exasperado, egoísta, destemperado, sombrio, grosso, mal-educado, arrogante, não entendia as pessoas e chegava a maltratá-la. Faltava-lhe temperança e fraternidade. Como não tinha o hábito de orar, não conseguia captar energias positivas. A ausência de autodomínio, a inadvertência para com as pessoas, a falta de serviço no bem,
o não aproveitamento das oportunidades que o alto lhe confiou, a alimentação desregrada e excessiva, conduziram-no à esfera de seres doentios e inferiores, e assim absorvia fluidos que agravaram o seu estado físico. Não estabelecera nenhuma relação com Deus, e como não absorvera conhecimento sobre as leis morais, para ele cometer uma falta era apenas praticar um crime. É quando o médico lhe informa que a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta tivesse sido diferente, e lhe diz que o suicídio era incontestável, o que fez com que André Luiz refletisse e meditasse sobre tudo o que acontecera com ele. André Luiz não compreendia, não tinha conhecimento de que nossas atitudes, a maneira como agimos e falamos, o tipo de conduta que temos para com os outros e perante a própria vida, são resultados das nossas escolhas. Percebeu, então, que a maneira como vivemos nos expõe e nos denuncia. A situação de penúria vivida por ele durante 8 anos no umbral, as condições do perispírito eram a prova de como ele havia levado a sua vida. Ninguém o julgava, porque não se fazia necessário. A sua própria consciência já o condenava. Precisou olhar para a sua encarnação, a fim de perceber que todas as nossas ações e pensamentos desencadeiam em consequências sobre nós mesmos. Que cada momento vivido é uma lição valiosa e que, embora inconscientemente, fora um suicida sim, e por não ter estabelecido uma conexão interior, não foi capaz de perceber todas as oportunidades que Deus havia lhe concedido. Verificou que o médico falara com extrema razão e, envergonhado, chorou. É muito difícil para qualquer um de nós aceitarmos e admitir que erramos, porque isso implica em reconhecermos a nossa inferioridade moral ou reconhecer a própria sombra. Na nossa caminhada, cometemos alguns erros, mas com o passar do tempo, vamos achando que os perdemos pelo caminho. Vão ficando longe e os esquecemos, mas os erros cometidos não desaparecem por encanto e necessitam ser reparados, porque, ao contrário, eles passam a nos incomodar aqui ou do outro lado da vida, deixando mais visível a nossa culpa diante dos outros e de nós mesmos. A esse respeito, existe um refrão de uma música do cantor Fagner que diz o seguinte: quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar, e volta mesmo. A questão da culpa pode parecer simples, mas ela fere agressivamente a autoestima, leva ao remorso e ao arrependimento, impelindo muitas vezes o infrator à autodestruição, causando ainda um travamento nas nossas atitudes, além do medo que ronda a nossa personalidade, impedindo que sejamos felizes ou possamos fazer a felicidade dos outros. Sofremos muito convivendo com o sentimento de culpa, mas precisamos entender que, se não fosse esse sentimento, não sairíamos do lugar, pois é justamente o arrependimento, o sentimento de ter feito algo errado ou de não ter feito nada de bom, que nos impulsiona ao progresso. Os nossos erros devem servir de ponto de partida para o nosso futuro e não servir como prisão mental, moral ou espiritual. Não existe outra maneira, outro caminho para nos arrependermos dos nossos malfeitos, se não reconhecer que somos imperfeitos e que devemos, dia a dia, fazer esforço para darmos aos passos iniciais rumo à nossa reforma íntima. O arrependimento, portanto, já é uma característica de evolução do espírito. Allan Kardec nos dá certeza de que, quando tomamos consciência dos erros cometidos, começamos a nossa jornada, mesmo que timidamente, da evolução moral.
Atualmente, vivemos num mundo de ansiedade, todo mundo quer tudo para agora e, por qualquer motivo, as pessoas estão se maltratando, se agredindo, perdendo a cabeça. Por isso, se faz necessário prestarmos atenção nas nossas ações, na nossa conduta, na maneira de tratarmos os nossos semelhantes, a fim de não perecermos com o sentimento de erraticidade e culpa criados por nós mesmos pelas nossas atitudes. E assim, após toda a explanação, André Luiz entra num processo de culpa, admitindo que era muito materialista e que tinha muito apego à vida física. Como começa a ter contato com tudo o que fez, entende que a morte realmente descortina, tira os véus, faz cair as máscaras e revela quem de fato somos. Reconhece e admite seus erros depois de examinar a si mesmo, de entrar em contato com a sua verdadeira face, com quem realmente era. Clarencio, o ministro do auxílio em nosso lar, o consola, pede que não se lastime e, de uma maneira totalmente carinhosa e fraternal, lhe diz que foi buscá-lo no umbral porque o amor o resgatou, que só o amor tem a força suficiente para corrigir o erro, que todos os dias existem pessoas desencarnando pelo suicídio inconsciente e que a aflição não resolve problemas que nós mesmos criamos. Sugere que ele confie no Senhor e na dedicação a ele dispensada. Pede para que ele sossegue sua alma perturbada, dizendo que muito de nós já perambulamos igualmente nos teus caminhos, já estivemos aí onde você esteve, e completa de uma maneira belíssima, dizendo: eu conheço cada buraco que você caiu. Diz que a pessoa misericordiosa perde a vontade de julgar os outros, porque sabe que todos nós um dia já erramos, já perambulamos pelos abismos. Então, para que condenar? André Luiz, então, conhece Lisias, o enfermeiro e auxiliar do Dr. Henrique de Luna, que se destacará com um papel fundamental em sua recuperação e nas experiências e ensinamentos que serão vividos em nosso lar. Ele o ensinará sobre o funcionamento da colônia, demonstrando que o mundo espiritual está totalmente organizado e preparado para receber os desencarnados em quaisquer situações. Ao examiná-lo, diz que ainda há lesões sérias em seu intestino e pergunta se ele sabe o que isso significa. André Luiz, ao responder afirmativamente, dando sinais de humildade, o enfermeiro então o conforta, dizendo que há muitos enfermos em situações iguais. Introduz explicações e conceitos que até lhe eram desconhecidos, como a maravilhosa lei divina, onde tudo é justo e perfeito. Mostra-lhe que temos que conviver com as consequências das nossas escolhas, dos estilos de vida que levamos e com as nossas imperfeições, e que são justamente elas as causas de todos os males experimentados pelo ser durante o seu processo evolutivo. Durante as nossas encarnações, fazemos escolhas todos os dias e temos que conviver com as consequências e resultados dessas escolhas e dos estilos de vida que levamos. Aqui, relembramos o famoso conceito: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Essa é a lei natural da vida. Não existe nada em desacordo. Apenas somos responsáveis por tudo que fazemos e que, de alguma forma, cada ação praticada terá uma consequência boa ou má. A isso chamamos de lei de causa e efeito. Esta lei é bem simples de se entender. Ela procura explicar os acontecimentos da vida, atribuindo um motivo justo e uma finalidade proveitosa para todos os acontecimentos com que se depara o homem, inclusive o sofrimento. Divaldo Franco nos diz que na vida todos somos semeadores. Uns semeiam flores
e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Tanto eu como você somos escolhedores infinitos. A todo momento entramos no campo de todas as possibilidades, onde temos acesso a uma infinidade de escolhas. Porém, é importante sabermos que essa lei de causa e efeito não é castigo, não é de punição, porque Deus não pune e nem castiga seus filhos. A lei é de responsabilidade. É uma oportunidade que nos é concedida nesta ou em outra existência de repararmos nossos erros, males e equívocos, sempre rumo ao progresso, à perfeição e à suprema felicidade. Precisamos entender que a nossa vida transcorre de acordo com o rumo que damos a ela e que somente nós podemos a comandar. E essas escolhas dependem exclusivamente de nós. Ninguém planta milho e colhe girassol. Seremos responsáveis por todas as atitudes infelizes para com o nosso semelhante, assim como seremos credores por todo o bem que os dispensarmos. Nada acontece por acaso. Somos todos espíritos faltosos. Tudo resulta desta lei de causa e efeito, e todo efeito tem um sentido, o da nossa evolução. Emmanuel, no livro Na Era do Espírito, capítulo 12, nos diz que cada um traz em si e consigo os resultados das próprias ações. Ninguém foge às leis que asseguram a harmonia do universo. Mas o fato é que quando nos deparamos com alguma dificuldade, com algum desafio, quando falamos sobre lei de causa e efeito, nossa tendência é olhar apenas para o efeito. E, geralmente, ainda acabamos nos fazendo determinadas perguntas. Por que eu tenho que passar por isso? Por que isso está acontecendo comigo? E muitas vezes chegamos a afirmar: eu não merecia tal coisa. Não paramos para refletir sobre as causas e então nos perguntar o que gerou ou está gerando esse efeito em minha vida. Esquecemos que lá atrás, no passado, nós fizemos escolhas. Fomos nós que escolhemos. Nós plantamos e agora chegou a hora de colhermos. Ninguém fez isso por nós. Portanto, nós somos os únicos responsáveis por tudo que nos acontece. Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1859, nos diz que todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza de efeito. Então, não há razão para lamentarmos, se faz necessário entender. Dizias, então, enfatiza sua explicação a André Luiz, utilizando o antigo ensinamento da terra. Muitos os chamados e poucos escolhidos, dizendo que as religiões convocam as criaturas ao banquete celestial, mas que a maioria da massa humana prefere aceitar outro tipo de convite. Em outras palavras, gastamos nossos dias tentando levar nossa vida dentro dos padrões em que acreditamos serem corretos. Alguns em conformidade com as leis morais, outros de uma maneira desmedida. E assim nossos atos podem tecer tanto asas de libertação como algemas de cativeiro. E dependendo das nossas escolhas, chegamos ao plano espiritual totalmente despreparados. Foi exatamente isso o que aconteceu com André Luiz. Ele criou uma vida egoísta, pensava apenas nas coisas materiais, nos prazeres. Seu problema fora o excesso. Viveu como se apenas houvesse o corpo e como se houvesse apenas essa vida. Não estabeleceu uma relação com Deus, não tinha gratidão e não criou o hábito de fazer algo por alguém. Envergonhado com os erros cometidos,
chega à conclusão de que havia sido muito perverso e começa a dar sinais de humildade e de vontade de reconstruir o seu destino. O enfermeiro amigo pede para que não se lamente e que medite no trabalho a ser feito. Diz que toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Cada um precisa fazer a parte que lhe compete. E foi apenas com o arrependimento e o reconhecimento da bondade divina que André Luiz, enfim, sentiu vontade de reconstruir seus valores, agora calçados única e exclusivamente no bem e no amor aos seus semelhantes, porque somente o arrependimento verdadeiro nos leva a construir de novo. Não devemos nos espantar com os erros do passado. Não podemos ficar paralisados. É preciso olhar para a frente e aprender a construir. É esse arrependimento que gera fruto de renovação, de reconstrução, de vida nova. Estimular as pessoas a praticar o bem através do amor, por mais bobo ou simples que pareça ser, é a essência máxima da ideologia cristã que nos conduz a um único caminho verdadeiro para a evolução espiritual. Finalizo, então, essa palestra com as palavras do próprio André Luiz, para que possamos fazer uma profunda reflexão sobre o modo como estamos vivendo. Ele nos diz o seguinte: ninguém foge aos princípios de causa e efeito, mas ninguém está privado de liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Busquemos a nossa transformação, procurando fazer o nosso melhor. Uma boa reunião a todos.